Opa, eu vou explicar uma questão de amplificador AB. A gente vê aqui os dois amplificadores, né? E o que polariza eles é esse diodo, né? Então esse diodo vai ter o delta VBE daqui para cá, vai ser o mesmo o VD aqui vai ser o mesmo VBE daqui. E o VD daqui vai ser o mesmo VBE daqui, de forma que vai manter polarizado. Então tá. Letra A. Justifique claramente a utilização dos acoplamentos AC neste circuito. Olha, não tenho a plena certeza, mas eu não veria outro motivo a não ser só passar o componente AC para cá e passar o componente AC para cá, para não ter o DC transitando entre esses pontos. Não vejo outro motivo além disso. Tá, letra B. Calcular o rendimento do estágio na condição de máxima excursão à saída para Vout 2,5 V de pico. Tá. É o seguinte, na condição de máxima excursão de saída, quer dizer o quê? Que apenas um dos transistores vai conduzir. Então a gente escolhe um, né? Escolher esse aqui para conduzir. O que acontece? Primeiro você tem que fazer a análise DC normal do estágio para ver quanto de tensão tu vai ter em cada ponto. Fazendo uma análise mais detalhada, tu vai chegar aqui, vai ter 10 volts aqui no meio, 10.65 porque o VBE ou o VD, que são a mesma coisa, ele deu como mesmo valor nessa questão, são 0,65. Então de 10 sobe um VD, vai dar 10.65. Desce 1, 9.348. Em torno disso. Esse aqui é o circuito que eu montei, com base nesse circuito aqui, é o mesmo, né? E eu fiz a malha da corrente DC, para descobrir essas correntes DC. É assim que eu fui descobrindo as tensões da malha, né? É o seguinte, fazendo essa malha roxa, eu sei que eu vou ter aqui o 20, né? Menos essa queda aqui, menos essas duas quedas do diodo, menos essa outra queda aqui, que é igual a essa aqui, né? Vai ser igual aos 20 volts. Então, fazendo a malha, eu montei aqui, né? Menos 3.900 IDC, menos VD, menos o outro VD, que é cada um de um diodo, e menos o último resistor ali, vezes o IDC. Tá isolando, né? Fico essa fórmula aqui, e aí, fazendo os cálculos, eu chego em 2,397 mA. Essa é a corrente quiescente que passa aqui nesse ponto. Aí, através disso, a gente tem as tensões aqui. Beleza? Tem que sempre lembrar que o amplificador AB, o objetivo dele, se ele estiver balanceado, né, como ele está nesse caso, idealmente balanceado, é ter aqui uma tensão que seja o meio, né, entre esses dois pontos. Então, se eu tenho 20 num lado e 0 no outro, o meio vai ser 10. Beleza. Como esse multiplicador VBE ele é polarizado assim, dessa forma, a gente tem que botar os capacitores para não passar essa corrente DC. Tem outros multiplicadores VBE não, tem outros amplificadores AB, desculpa, esse aqui não é o multiplicador VBE, ele teria que ter mais um transistor aqui, fazendo isso aqui, ó. Mas isso aqui é um amplificador AB, só lembrando. Bom, outros amplificadores AB, eles são ligados o quê? Em mais VCC e menos VCC aqui. Por exemplo, aqui teriam mais 10 e menos 10, é assim que daria para adaptar esse circuito. Aí aqui no meio teria um zero, né? Idealmente, para um circuito casado, a gente teria 0 volts aqui. Então nem precisaria desse capacitor. E nem desse aqui. Mas como estamos contando com uma fonte unipolar, como é que ele chama, né? Então, uma fonte unipolar, a gente tem que botar esses capacitores para não passar o DC para a saída. Bom, essa foi a maior explicação até agora. Aí tá, na condição de máxima excursão de saída, né? A gente quer calcular o rendimento. Então, continuando, agora a gente vai analisar na máxima excursão, apenas um dos transistores conduz. Fazendo essa malha aqui de roxo, de novo, a gente vai ter que menos VCC, mais VCSAT. Eu podia botar mais VCC e menos VCSAT, dá na mesma, mas eu botei agora menos VCC, mais VCSAT, que foi dado, né? Aqui eu considero médias frequências, então considero um curto, mais VRL max, que é a tensão de pico,
né, máxima, mais o VLQ. Por quê? Na condição de quiescente, se a gente considerar só essa uma malha aqui, ó, sem considerar esse VLQ, a gente vai estar considerando que a gente vai ter uma tensão aqui em cima do Vout, que vai ser só 20 menos VCSAT, o que não é verdade, né? A gente tem em DC já esse 10 volts aqui. Então, se a gente tem os 10 volts aqui, em DC, na máxima excursão a gente vai de 10 a 20 no máximo, né? Então a máxima excursão, na verdade, ela é 10 volts. Aí por isso que a gente bota esses termos para se anularem, né? Esse aqui seria o termo de 10, esse aqui seria o termo de 20. Ou outra análise que dá para ser feita também, outro modo de pensar. Tem um capacitor aqui, não vai passar a tensão DC aqui, então essa tensão DC aqui vai ser só o que difere do quiescente. Temos aqui que o quiescente é em 10, o que difere vai até 20, né? Fazendo isso aqui. Então, a gente só conta esse 10 aqui. É outro tipo de pensamento que dá para fazer. Mas, bom, eu botei assim porque é igual o Jader coloca, né? Só para ficar igual. Tá. Diminuindo essas tensões todas, diminuindo e dividindo por RL, né? Eu tenho essa tensão menos essa, dividida pela resistência, eu vou ter a corrente. Essa é a corrente máxima. Por que é a corrente máxima? Porque eu considerei apenas um transistor com dois. Que é o que acontece quando eu boto um sinal máximo aqui, estourando ali na soca para não saturar, sem estar saturando ainda os transistores, né? Está ali no limite, apenas um deles vai conduzir. O outro vai ser polarizado reversamente e não vai conduzir. Então tá. Qual é a corrente que vai sair da fonte? Que a fonte vai estar fornecendo? Vai ser aquela corrente DC que a gente calculou aqui, mais uma corrente média aqui. A gente calculou a corrente máxima. Qual é a corrente média? A corrente máxima dividida por π. Por que a gente calcula essa corrente média dessa forma, dividido por π, não sobre raiz de 2? Fazendo as contas lá do Jader, né, a gente tem que metade é liberado pela fonte, por essa parte aqui, metade é liberado por um transistor e a outra metade é liberado pelo outro transistor. Então, se tu for ver nesse período inteiro aqui, qual foi a corrente média só de um transistor? Tu vai ter que dividir pelo período inteiro. Então, se fizer integral lá, vai acabar dando dividido por π. E o mesmo caso para o transistor de baixo. Isso também serve para calcular os REzinhos, né? Ou Rπ. Lembrando que REzinho vai ser VT sobre IE. A gente vai considerar IE igual a IC, né? Um beta alto. E a gente vai considerar o quê? O IC médio. Porque a gente vai ter uma resistência equivalente desse REzinho ali, analisando todo esse período, né? Porque, se eu conduzo numa parte, mas na outra parte não conduzo, o REzinho é calculado pela média do tempo inteiro, entendeu? Qual é a média que eu tenho de REzinho? Vai ser então para o período inteiro, então por isso que a gente vai dividir por π. Tá, calculamos aqui o IC1 médio. Eu só tenho uma pequena dúvida que é o seguinte, na hora de calcular a corrente média AC, uma hora a corrente vem aqui pela fonte, a outra hora esse transistor tranca e essa corrente vem nessa direção, né? Só que eu penso, isso também seria fornecido pela fonte, né? Não tem como vir de outro lugar. Então, na verdade, para calcular a corrente média, eu teria que calcular... Olha, eu não sei, fica uma dúvida aí. Mas, bom, a princípio é assim. A gente calcula a corrente média dividindo por π. Usa assim, assim como o Jader faz. Vamos lá. Aí, qual é a potência que a fonte libera? Então, é a tensão que ela tem, né? Vezes a corrente média, né? A corrente média, a gente considerou que é 0,309. A gente dividiu a máxima pelo π. Tá. Chegamos aqui nesse valor de potência. Agora, qual é a potência da carga? Essa aqui foi um cálculo de potência em DC, né? Porque a gente utilizou os valores médios e tal. Agora, se a gente for analisar a potência na carga, qual é a corrente máxima? 0,97 amperes. Qual é a tensão máxima que a gente tem aqui? Se a gente vai do quiescente de 10 volts até o 20, mas aqui a gente tem um capacitor, então a tensão máxima aqui que a gente tem é 10 volts, né?
Então, a gente vai considerar isso. E a gente tem esses valores aqui, ó, são valores de pico, os 10 volts e mais essa 0,97 amperes são valores de pico de um sinal senoidal. Então, para ter o RMS deles, né, a gente divide a fórmula inteira por 2, ou divide cada termo por raiz de 2. Dá na mesma, né? Raiz de 2 por raiz de 2 dá esse 2 aqui. RMS, ó, temos que lembrar. Então, outra fórmula também que eu poderia utilizar é RL vezes IRL max ao quadrado sobre 2. Que é essa fórmula aqui, né? P igual a V vezes I igual também a R vezes I ao quadrado. Só que como a gente está calculando a potência no AC, isso aqui é uma fórmula para DC, né? Então a gente tem que fazer o RMS de cada coisa. Então vai dividido tudo por 2. E tá, cheguei nessa fórmula aqui da carga. Aí a eficiência, né? Ele pediu eficiência. Ó, calcular o rendimento do estágio, exatamente. Eu divido a carga, né? Potência na carga, por a potência na fonte. Aí tenho 75%. Aí ele pede agora, a segunda condição é quando eu tenho em Vout 2,5 volts de pico. Nessa condição que eu estava calculando, eu tinha 10 volts de pico, né? Ia do 10 quiescente até o 20 da fonte, digamos assim. O 20 menos o VC SAT, né? Eu ia até 9,7. Mais ou menos isso. Então, na verdade, eu teria que considerar aqui 9,7, né? Volts. Tá aí um ajuste para se fazer. 9,7 do VC SAT, que eu esqueci de tirar. Mas bom, os valores darão bem próximo, né? Vai mudar 0,3, tá? Continuando, né? Agora eu quero uma tensão aqui de 2,5 volts de pico. Ou seja, aqui antes do capacitor eu vou enxergar em 12,5 volts. Então tá. Eu não vou fazer análise de malha, etc. de novo. Eu sei já que a potência vai ser o 2,5 volts de a corrente, né? Corrente na carga vai ser 2,25 volts de pico dividido pela carga. Então essa vai ser minha corrente de pico, né? E a potência na carga eu posso utilizar a mesma fórmula que antes, RL e RL max ao quadrado, ou posso utilizar a tensão. Eu resolvi utilizar a tensão porque eu já tenho a tensão de pico, é 2,5, né? Então 2,5, que é o que ele pediu, vezes a corrente de pico, que é o 0,25, aí dividido por 2, né? Porque é o RMS de cada um, vai dividir por raiz de 2, então no final dá sobre 2 aqui. Tá, tenho a potência na carga máxima, para esse caso aqui com Vout 2,5 volts de pico. Tá, agora eu quero calcular novamente a corrente DC média que a fonte fornece. Então o que eu vou ter? Eu vou só pegar essa corrente aqui máxima da carga, considerando aqui que apenas um conduz ainda, com essa análise. E eu vou pegar aqui, vai ser o 0,25 dividido por π. Essa corrente DC da malha a gente já tinha calculado antes. Então eu tenho um total de 81,97 mA fornecido médio ali pela fonte. Então a potência da fonte vai ser o VCC dela, que é 20, multiplicado pela corrente média, né? Como essa é uma análise DC, a gente não vai dividir por 2, nem por raiz de 2, né? Nos dois termos que daria dividido por 2, então só mantém o termo VCC. E vai dar 1,64 watts. Aí dividindo-se, né, os dois termos, a gente tem aqui uma eficiência de 38,12%. Claro que essa análise, né, foi feita uma aproximação aqui, que é o que? Eu considerei aqui, por mais que o Vout de pico aqui, ó, para 2,5, eu considerei ainda que um transistor estava apenas conduzindo, o que não seria verdade, né? Os dois já estariam conduzindo. Eu teria que fazer uma análise mais profunda, mas por aproximação eu acho que o Jader aceita, né? Dá para fazer assim. Se eu não me engano, nos vídeos dele ele deve fazer assim. Dá uma checada lá. Aí tá, qual é a próxima página? Isso aqui é letra C. Calcular o ganho de tensão Vout sobre Vin na condição de pequenas amplitudes. Vin, né? Aí o que eu fiz? O próprio Jader no atendimento falou o seguinte: em vez de ficar desenhando aqui o circuito, não perca seu tempo.
Aqui a gente sabe que cada transistor desse está em que formato de montagem de amplificador? Ele está no coletor comum, porque a gente tem a saída no emissor, então o coletor é comum. Isso para o NPN e isso para o PNP. Se eu tenho um coletor comum, então eu vou lá e pego as fórmulas deles, né? O ganho do coletor comum é o RE dividido por RE mais REzinho. Tá. Só que o RE é algo que estaria aqui, mas não tem nada. Na verdade, a gente tem só o RL. Se tivesse o RE aqui, teria o RE mais o RL, né? Mas, como não temos RE, então fica só o RL no lugar do REzão, né? REzão. Aí ficou essa nova fórmula aqui, e eu fiquei com um ganho de 0,99 volts. O Rzinho eu calculei aqui, deu 81 miliohms. Fazendo essa divisão, né, deu quase 1. Rin. O Rin é beta, Rezinho mais Rezão. O que estaria aqui no lugar da Rezão? Opa, vem aqui, é o RL. Né? Então, a gente botou aqui no lugar desse Rezão RL. E beta RE é igual a RP, que eu já calculei aqui, que deu 24 ohms aproximadamente. Tá. Só que a gente está usando a fórmula de um coletor comum, não é um coletor comum duplo aqui em amplificador. Então, a gente dividiria esse circuito em dois, e a gente teria 2 RL para cá, 2 RL para cá, que aí o paralelo dos dois vai dar 1 RL, né? Então, é isso que a gente faz, ó. O REzão, a gente trocou por 2 RL. Fazendo a conta, chegamos nisso aqui, ó. Esse é o Rin visto daqui para cá, né? Não estou contando esse resistor aqui. Tá, o Rout, qual seria? O Rout seria Rezinho, ou RP sobre beta, que é a mesma coisa, que dá 81 miliohms. Isso é pela fórmula também. Tá, agora qual vai ser o Rin final? Visto aqui desse ponto, vai ser o paralelo de um Rin, paralelo com outro Rin, e paralelo com o RB, que a gente tem aqui, né? E aí a gente chega nesse valor aqui que dá 1.700 aproximadamente. O Rout final. Rout final vai ser o paralelo dos dois Routs. Vai dar 40,5 miliohms. E o ganho final, né? A gente está considerando que essa é uma dúvida que eu tenho, se um ganho vai influenciar no ganho do outro. Eu acho que não. Eu acredito que não, pelo fato de eles estarem ligados dessa forma. Tivesse ligado, por exemplo, esse transistor, a base dele no emissor, no coletor do outro, aí sim a gente teria um ganho multiplicado pelo outro, né? Como a gente está em condições assim que os dois conduzem cada um metade ou só um vai conduzir inteiro, eu creio que o ganho continua o mesmo. Aí eu acreditando nisso, mas duvidando, eu fui lá e fiz uma análise de pequenos sinais. Aí o que eu fiz? Bom, montei aqui o circuito, eu até ia fazer da resistência, mas nem fiz. Achei melhor não. Que aí é o seguinte, eu equacionei correntes, né? Mas primeiro eu fiz simplificações. Como eles são perfeitamente casados, né? Então eu disse que esse aqui ele é igual a esse aqui, o que é na verdade. Então eu só fiz o paralelo dos dois nesse fio aqui. E a mesma coisa depois para esses resistores aqui, ó. Aí eu dividi por 2, porque é o paralelo dos dois, né? Então dá a mesma coisa que dividir por 2. Aqui eu tenho o paralelo dos RPs e aqui eu tenho duas fontes de corrente, né? Então duas fontes de corrente. Aí eu equacionei. Bom, fui equacionando, tá aqui a imagem, eu posso botar no PDF. Eu posso mandar o PDF ali no Drive. Aí eu cheguei nesse trambolho aqui, ó. Nesse trambolho aqui. Mas bom, no final esse trambolho deu 0,99. Então sim, o ganho nesse amplificador AB, como ele não tem multiplicador VBE, nada aqui, né? Não tem nenhum transistor antes conectando na base desses dois transistores. Então realmente o ganho permanece só o ganho de um transistor, de um estágio ali. E é isso. Nas aulas do Jader também tem algumas resoluções, só não tem para o ganho, por isso que eu tive que fazer. Mas o resto bateu. E onde é que está no slide dele? Está no slide... Também tem um exercício mais ou menos com esses resultados. Não sei se são exatamente iguais. Onde é que está? No estágio de saída... só um momento.
em torno lá do slide 30 ou até menos, slide 28. Tá. Bom, né, até agora a gente tinha calculado o ganho daqui para cá, mas ele pediu o ganho daqui para cá. Então, eu montei quadripolos, né, através da fórmula do ganho, R-out e R-in. Montei esse quadripolo aqui e equacionei, né, tipo, quanto é que esse vem? Vai ser essa tensão multiplicado por essa resistência dividido pela soma das duas resistências. Bom, aqui mesma coisa, essa tensão aqui V-out, né, vai ser essa tensão aqui multiplicado por esse 10 ohms aqui, que é o RL, dividido pela soma das duas resistências. Então eu chego no final que V-out sobre V-in dá esse valor aqui. Aí depois lá na letra D, ele pede para dimensionar C1 e C2 para que o circuito processe um sinal na faixa de 200 a 16 kHz. Aí é que mais uma do Jader aí que eu não consigo entender. Igual aquela outra questão. Para eu ter uma banda de 200 a 600 kHz, a 16 kHz, eu teria que ter um capacitor passa alta, para passar só acima de 200 Hz, né? E um capacitor passa baixas, para passar só abaixo de 16 kHz. Ok. Só que tanto C1 quanto C2 são passa altas. Pode botar na LT Spice aí, são passa altas. Então eu não vejo como resolver essa equação. Eu poderia dimensionar qualquer um dos capacitores para ele ser um passa altas a partir de 200 Hz, mas passa abaixo de 16 kHz eles não seriam. Para termos um passa baixas, né, teremos que botar um capacitor assim, ó. E aí teria essa resistência aqui do... Na verdade teria que ter mais uma resistência aqui e agora um capacitor, e aqui a gente ligaria o nosso V-out. E aí sim, poderíamos... se ele botasse essa coisa confundida aqui na prova, para não deixar em branco, eu faria primeiro de um capacitor para ser o passa altas a partir de 200 Hz, e depois eu falaria, estou adicionando um filtro aqui, para ser a partir de 16 kHz. Aí como é que eu faria? Analisaria separado, né, esse filtro, equacionaria ele separadamente, com análise de teorema das constantes de tempo, e aí o teorema das constantes de tempo daria a frequência de corte, né? E aí com base na resistência equivalente. A resistência equivalente é o R-out, que já foi calculado, mais, né, teria um ponto de vista aqui desse, deixa eu ver, o capacitor estaria vendo aqui, aí teria uma resistência que tu botou, mais o R-out, e tudo isso em paralelo com o RL. Aí com base nisso tu ia ter o R equivalente, calcular o teorema das constantes. E é isso. Dá para usar o teorema das constantes? Sim, porque a gente tem uma frequência bem distante da outra, então daria para usar sim. E é isso aí.